Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Direito e Negócios, onde o mundo jurídico encontra o mercado, o canal que conecta o mundo jurídico aos principais setores dos negócios. Eu sou o Thiago Keiler, advogado especializado em agronegócio, e vou conduzir vocês em uma jornada através das diversas áreas de atuação dos nossos convidados. E quem está aqui hoje é o nosso amigo Rafael Vale. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago, pela oportunidade e espero que a gente tenha um bom papo hoje. Tenho certeza que sim, Rafael. Rafael, para começarmos aqui, Rafael, você nasceu em Belo Horizonte, você mora no Pará, seus pais são do Ceará, você é advogado. Conta um pouco para nós aqui, Rafael, tua história. Olha, meus pais são cearenses, né? Casaram no Ceará e tão logo casaram já foram para o Pará, foram para o interior do Pará. Em 1972, e uma mega coincidência, meu pai é médico veterinário, né? Já conhecia o Pará, e a minha mãe é pedagoga, e casaram e foram já para o Pará e para a cidade que eu moro hoje, né? Que é Paragominas. Eles foram em 72 na Feira Agropecuária de Paragominas vacinar gado, fazer exame de aftosa, vacinação de aftosa, exame de brucelose. E é interessante isso que anos depois, eu com 26 anos, eu mudo para Paragominas. A gente vai já chegar nisso, mas é engraçado esses ciclos da vida, né? Então, como eu já nasci filho de alguém que está ligado ao agro, né? Que é ligado ao agro, minha mãe é pedagoga, como disse, e eu nasci em Belo Horizonte porque meu pai estava cursando o mestrado dele, o mestrado em reprodução animal. Eu já nasci em Belo Horizonte e depois já fui criado praticamente no Pará. A minha vida quase toda com, de novo, a figura do meu pai. Eu sempre brinco com a minha irmã, que a gente sempre tem a influência da vida do nosso pai, ela acaba sendo um cordão na nossa vida ali também. Por quê? Meu pai acabou indo fazer um doutorado na Alemanha, em 81, em Hannover, e aí mudou a família toda. Então eu morei ainda, tive a oportunidade de morar na Alemanha de 1981, dos meus 7 aos meus 9 anos de idade, até 83. E aí, com certeza absoluta, é difícil a gente às vezes perceber como uma influência é tão profunda de você morar fora do Brasil. Então eu, quando criança, para mim aquilo já foi normal, e numa época que era muito difícil você morar fora do Brasil, né? E Hannover, meu pai foi estudar lá, uma escola de veterinária tradicional, uma escola que tem parte de cavalos também. E engraçado que o papai foi estudar a parte de reprodução animal, e reprodução animal em búfalos. E a pesquisa dele, mesmo estando fazendo o doutorado na Alemanha, remete ao Pará, remete ao Marajó, né? Então, que em alemão, eu falo pouquíssimo alemão, só entendo algumas coisas, mas é Wasserbúffalo, né? Que é búfalo d'água, né? Que é o búfalo nosso. Então, eu cresci, Thiago, já com pé na fazenda, acompanhando meu pai, eu, meu irmão, minha irmã, menos, mas eu e meu irmão muito. Então, a gente ia vacinar gado, coletar sêmen, fazer inseminação. E eu até cheguei a pensar em ser veterinário, até eu acho que os 13 anos de idade, até que eu fui num congresso brasileiro de reprodução animal com ele e vi que, pô, o cara, meu pai é professor também, né, pesquisador, professor, minha mãe também é professora, ambos da Universidade Federal do Pará, hoje já aposentados, e eu vi que, cara, meu pai, o nível é alto, como dizem hoje, o sarrafo é muito alto. Eu digo, cara, deixa eu trilhar outro caminho. E eu sempre gostei da parte do direito em si, né? Não vou dizer jurídica, mas do direito. Tenho alguns tios, advogados, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, principalmente. O avô da minha mãe paterno, meu bisavô, foi advogado no Ceará, trabalhava com a parte de terras, advogado fundiário. Então você tem uma influência da família aí. Tem um lado da família, era José Porfírio Sampaio, e era rábula, né, naquela época. Então eu tinha o número de inscrição da OAB dele é 20 alguma coisa no Ceará. Então, depois você vai descobrindo nos ciclos da vida, né? Hoje eu estou com 50 anos, então você vai descobrindo como essas coisas vão encaixando. E a gente, quando é menor, a gente é mais novo, adolescente, ou mesmo um jovem adulto, a gente não tem noção de que tudo aquilo que a gente faz vai se conectando para você ir se conhecendo, e chega num momento que você parece que tudo faz mais sentido do que no momento que você passou. Discurso do Steve Jobs, olhando para trás. Pronto, é isso aí. É igual como a gente se conheceu, Thiago. Verdade. Adiantando aqui, a gente se conheceu através do Dr. Busato, todo um lado da OAB, e não faz sentido, no momento não tem o sentido que a gente espera, né? E nesse mundo hoje rápido, de mudanças constantes e rápidas, e no direito principalmente, nos negócios, por óbvio, a gente tem que estar muito antenado. Sem dúvida. E aí,
resolveu fazer direito, escolheu fazer direito. Escolhi Você fazer estava morando direito. aonde na época, Rafael? Belém, né? Belém. Então eu nasci em Belo Horizonte e praticamente morei em Belém, tirando esse período aí da Alemanha, né? E formei em Direito em Belém. Optei nessa época, na faculdade você optava no último ano, né? Não era semestre na faculdade que eu fiz na Universidade da Amazônia, em Belém. Você optava no último ano por 3 áreas de atuação. Você tinha uma parte já mais do direito penal, que fazia... E era o que eu queria quando entrei na faculdade, né? Aquela parte de querer ser delegado da Polícia Federal, aquela coisa mais de criança. E, assim, um sonho de criança, de ter aquela coisa de investigação que a gente vê nos filmes, tudo. E você tinha a parte de legista, né? De medicina legal. Sim. Correta, medicina legal. E aquilo, no começo da faculdade, me seduzia. Aí depois você tinha a parte mais de direito trabalhista, processo do trabalho, previdenciário, e teve a parte que eu escolhi, que era a parte que tinha direito agrário, direito ambiental, que eu acabei me identificando muito com as duas, e direito urbanístico. Então, nesse último ano, eu cursando essas disciplinas, estagiando na Caixa Econômica, na época, né, e fazendo muito direito do trabalho na Caixa Econômica, mas optei por isso porque, tipo assim, tive um chamado meu, da minha persona. E aí teve até uma mudança na minha vida profissional nesse último ano da faculdade, porque eu conheci uma pessoa que estava cursando também essas mesmas disciplinas e que era diretor de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar, né, a Agropalma, uma empresa grande da parte do segmento de óleo de palma, e o diretor à época, o Francisco Mitrô, eu era representante de turma, me perguntou onde eu trabalhava, e que eu fazia muitas perguntas na parte de direito fundiário, e acabou que dali surgiu um convite de trabalho. Eu acabei no último ano de faculdade, né, faltando alguns meses para terminar, já saindo da faculdade empregado. Não para ser advogado, como eu imaginava, né, naquele momento, de estar no escritório, de estar no fórum, de estar nas demandas jurídicas, mas sim um advogado in company, né? Então fui contratado, fui contratado a princípio para ser assistente da diretoria e fiquei ligado a uma gerência geral, e ali foi uma grande escola para mim também. Eu aprendi muita coisa, né? Aprendi um mercado que eu não sabia, ainda é um mercado desconhecido do Brasil no agro. Isso que eu te perguntar, Rafael, eu tive a oportunidade através de você, conhecer um pouco dessa questão, né, da palma e tudo mais, e é muito interessante e é muito desconhecido, né? Sim, porque começa que tem uma questão do nome, né, Tiago? O óleo de palma e o óleo de dendê é a mesma coisa, se a gente parar para pensar. Internacionalmente é o crude palm oil, né, que é o óleo bruto de palma, que nada mais é que o óleo de dendê também quando você faz uma extração. O dendê, ele é uma palmeira, não é originária do Brasil, né? Ela é originária tem na África e tem também na Ásia. E acabou que o dendê chegou ao Brasil, dizem aí que pelos escravos, tem várias histórias que chegou ali pela Bahia, e por ser uma palmeira, ela tem alguns requisitos, lembrando aqui sem ser agrônomo, mas tem alguns requisitos que não pode faltar muita chuva, não pode ter déficit hídrico, né? Então você não pode ficar 90 dias seco, ela tem uma necessidade de ter água. Tem também a parte de que tem um mínimo de pluviometria anual, se eu não me engano são 3.000 milímetros ano, então tem que ter um regime de chuvas constante, grande. Então, por exemplo, no Pará tem áreas que não dá, entender? Em Paragominas não é área propícia, aí você tem os microclimas dentro do estado do Pará, né? Lembrando que o estado do Pará é a Amazônia, mas aí você tem muitas áreas rurais consolidadas, e aí o dendê se adaptou bem ali. E o dendê, totalmente diferente da parte de grãos, como soja, milho, é um plantio que você faz de longo curso. Então é um plantio que você tem ali pré-viveiros, viveiros, pivô central para ter o viveiro das mudas. Depois você planta e começa a produzir. Estou falando aqui não estou falando de uma espécie específica, Sim. você também tem clone no dendê, você também tem tipos de planta, mas com 3 anos vai começar a produzir. Então você tem aí 3 anos de investimento. Um ciclo de produção mesmo. Para você preparar para ter o ciclo de produção. Então você tem que ter um caixa muito forte na palma, e no dendê, né, palma, e para depois você retirar esse investimento. Só que
uma cultura que vai produzir aí por 20, 25 anos, dependendo da altura, vai ter que ter o ponto de cortar e replantar. O Brasil, por incrível que pareça, sendo a potência que é no agro, no Dendê o Brasil ainda é algo irrelevante. Nós somos menor que a Colômbia, menor que o Equador. E por que você acha, Rafael, que acontece isso? Qual que é o fator preponderante Pois disso? Tiago, eu acredito que muito a parte fundiária nossa. No Pará? O problema fundiário já melhorou, mas nós ainda temos um grande gargalo aí. E aí isso não é só, mas não é só privilégio da palma, né, do setor de óleo de palma, porque a soja cresceu muito no Pará. Enquanto isso o Dendê ficou parado, né? O setor de palma ficou parado e o setor de soja avançou muito, né? Tem áreas que as duas culturas convivem, como o município de Tailândia, que é na PA 150, lá no Pará. Não é o país, é o município. O país Tailândia é o terceiro maior produtor mundial, coincidentemente. E eu acredito também pelo esse fator do investimento ser muito grande, sabe, Tiago? Nós ainda importamos óleo de palma. É isso que eu ia te perguntar, Rafael. Você me explicou agora um pouco do como é plantio, esse ciclo de produção. E quem que são os maiores produtores hoje? No mundo, o primeiro e segundo lugar, não estou com dado atualizado de cabeça, mas falando do que é o histórico, é entre Indonésia e Malásia, né, que tem o mesmo clima nosso. Eu não conheço a Indonésia, a Malásia eu já fui 2 vezes. E já visitei plantio, já visitei indústria. Aí nós temos outro fator também. Você tem um uso muito grande de mão de obra, Tiago. Então nós temos, na Indonésia, na Malásia, a própria Tailândia, você tem lá uma tributação, uma carga de impostos e de previdência, de tudo menor que aqui. Então a gente tem realmente vários custos agregados. E aí você depende muito, é uma commodity, então depende muito do preço. Teve agora um preço histórico muito alto há 3, 4 anos atrás, então foi muito bom para o setor. O preço agora deu uma baixada, não está no mínimo histórico, mas é uma commodity e o óleo vegetal mais exportado no mundo. Você veja, né? E o Brasil aqui, se você parar para pensar, nós falamos de óleo de milho, óleo de soja, não temos essa noção. Sim. Não temos esse conhecimento. Você falou que nós importamos. Para que nós importamos? Importamos porque a produção local, nacional, não consegue dar fluxo na demanda do mercado. Porque o óleo de dendê, o óleo de palma, você acaba, quando você refina o óleo, e tem algumas refinarias no Brasil, você fraciona o óleo, você vai separar a parte de gordura e a parte de óleo, que vira oleína, né? E aí ele é muito bom para a parte de chocolates, de biscoitos, de snacks. Bem para a parte alimentícia mesmo. Muito, ele é muito... parte de produção. Eu não estou entrando nem no óleo que tem dentro da sementezinha, lá do coquinho, que é o óleo de palmiste, que esse já é para a indústria cosmética. Eu tenho uma teoria que é minha, eu nunca falei isso de público, mas eu vejo o seguinte: o único país no mundo produtor de soja que pode ser um grande produtor de palma também é o Brasil. Então, o que eu vejo, o óleo de palma ele sofre um combate muito grande por questão de desmatamento, e eu vejo no final da conta mesmo, Tiago, eu acho que não é o desmatamento, é o interesse de que esse óleo não prospere, porque algumas nações, alguns grandes players nunca vão poder produzi-lo, pela especialidade que ele tem. Entendi. Pela questão regional. Questão climática, né? Ele precisa de chuva, ele não pode ter déficit hídrico e precisa de sol. Então, quais são os países tropicais que têm possibilidade de produzir isso e que são grandes produtores de soja? O Brasil, abençoado por Deus, como diz a música, o Brasil tem vários climas. Quem são os outros grandes players de soja que vão ter soja, milho, que vão ter um clima tropical como o nosso? A Argentina? Estados Unidos? Não vão ter, né? Austrália? Principalmente Estados Unidos, né? Não vai ter. Não vai ter. A China? Não. E aí você tem um lado que o óleo de palma, se você, por exemplo, Tiago, vamos supor que nós montamos uma empresa, temos o capital e vamos decidir o seguinte: nós vamos para o mercado de óleo vegetal no Brasil. Eu quero produzir óleo, eu não quero produzir farelo, eu não quero produzir ração animal, eu quero produzir óleo. Que cultura nós vamos fazer? Eu, sem dúvida, optaria pelo óleo de palma. Aí há uma restrição. Eu não vou poder colocar óleo de palma em qualquer lugar. A Bahia começa por aí já. Começa por aí. A Bahia tem microclima sem locais possíveis? Sim. Roraima tem locais possíveis? Sim. Rondônia tem locais possíveis? Sim. O Pará é quem mais tem. O Pará tem mapeado pela Embrapa
falar aqui de forma bem genérica, mas o Pará tem mapeado pela Embrapa em torno de 3 milhões de hectares aptos. E hectares já consolidados. Então, você imagina aqui que a Malásia e a Indonésia elas têm mais ou menos isso, de 3 a 4 milhões cada uma. E o Brasil hoje, posso até estar defasado, pessoal, mas o Brasil não chegou a 500 mil hectares. Então não é nada ainda. Nós temos uma grande empresa, a Agropalma é uma grande empresa, e que foi onde eu aprendi um pouco disso. Advoguei também depois para uma outra empresa, que era a Biopalma à época. E eu vejo um futuro muito grande, promissor, que é um mercado que no Brasil ainda, por exemplo, a Associação Brasileira de Óleo de Palma das empresas é sediada em Belém, dentro da Federação da Indústria. Por quê? Porque a relevância do estado do Pará para a indústria de palma é 90%, mais ou menos isso. Só perde talvez para o açaí. Mas a palma ela é realmente, Thiago, uma commodity, uma grande desconhecida no estado no Brasil. E até no Pará mesmo. Até as pessoas no estado do Pará às vezes desconhecem a potência que é e o que gera de emprego, renda e desenvolvimento. Pessoal, a gente tem uma tendência muito a ver o lado negativo. A Indonésia sofre muito com a questão, não estou dizendo aqui que se tem que se matar qualquer tipo de animal, nada, mas algumas ONGs, sobre os orangotangos, isso e aquilo. Eu vejo o seguinte, nós temos um cenário hoje, antecipando já para um outro assunto aqui, Thiago, que a gente conversou um pouco antes, nós temos um cenário hoje no Pará atrativo, mesmo sendo um bioma amazônico, porque o Pará tem muitas áreas rurais já consolidadas pelo Código Florestal de 2012. O Pará é o estado que tem o CAR mais desenvolvido do Brasil. Eu arrisco dizer que o município de Paragominas é o município que tem mais CAR consolidado no Brasil. Então o CAR, para aqueles que estão nos assistindo, é o Cadastro Ambiental Rural. É uma certidão em que diz da regularidade ou não da sua propriedade rural. E ele acaba com isso também ajudando na regularização fundiária. Então o Pará, a duras penas de ter sido um estado que desmatou muito no passado, o município de Paragominas também, foi penalizado de entrar numa lista negra que o Ministério do Meio Ambiente criou, e criou a lista e não criou como sair. E a sociedade civil, à época, reunida, eu presidi a OAB na época de Paragominas, já está misturando a linha do tempo, mas vamos aqui que a gente vai se ajeitando. E foi em busca de tirar, tá bom, vocês criaram uma lista, negativaram ambientalmente o município, mas como sai? Aí exigiram que X% das propriedades tivessem CAR. Aí a cidade foi atrás, que diminuísse o desmatamento. E foi a primeira cidade a sair da lista de desmatamento. E essa é uma informação, Rafael, se você analisar São Paulo, né, que querendo ou não é onde passa muito do dinheiro do país e é onde a gente acaba se conectando muito. As pessoas não têm esse conhecimento, né? Quando se fala do Pará para outras regiões, sul, sudeste, você tem a visão muito mais vinculada com a dificuldade fundiária que existe e não tem essa informação de o que ele está sendo feito para ultrapassar esse ponto. E agora que eu vejo que existem sinais de que estamos entendendo um pouco mais do Estado, tem muita dificuldade de entender o Estado ainda, né? É um ponto que você traz que acaba sendo muito interessante, né? E realmente, né, você vê hoje a soja está subindo, né, as áreas rurais lá estão se adaptando à semente, ao plantio e tentando ajustar isso e acaba sendo um estado muito promissor nesse sentido, né? Sem dúvida, Thiago. E o que a gente não pode hoje, nós estamos às vésperas, né, o ano que vem, o Pará vai sediar pela primeira vez o Brasil vai sediar uma conferência do clima das Nações Unidas, né? E Belém vai receber isso, o estado do Pará, que não vai ficar só em Belém. Outros municípios também receberão eventos da Conferência das Partes de Mudanças Climáticas ano que vem. E a gente não pode simplesmente dizer assim, eu milito nessa área, né? Pegando aqui o teu gancho, estou fazendo uma abertura maior. Eu fui na primeira conferência do clima que fui em Copenhague em 2009, a COP15, fui pela OAB, consegui que a OAB conseguisse meu credenciamento, paguei todas as minhas despesas para entender que discussão era aquela em 2009. 2009. E se falava de mercado de carbono já ali. E já se falava do protocolo de Kyoto. E aí você tem várias coisas que vão abrindo. Mas onde eu quero chegar disso com o agro? A gente não pode ser radical o seguinte, vai voltar tudo a ser floresta? Você vai fazer o quê com 9 milhões de brasileiros que moram no Pará? As pessoas que estão lá. Imagina o seguinte, Thiago, pessoas como meus pais,
que em 72 foram para lá. Meu pai nunca teve propriedade rural no estado do Pará, mas meu pai prestava serviço para propriedades rurais. E boa parte das pessoas que meu pai prestava serviço, enquanto médico veterinário, foram para lá a convite do governo. E as pessoas saíram, algumas, de Ponta Grossa, de Cascavel, de Apucarana. Tem um grande amigo de Apucarana que foi para Altamira. E essa pessoa saiu num momento em que essas cidades, esse estado, o estado do Paraná, já estava num nível de desenvolvimento muito maior que o Pará. E elas abriram mão dos melhores anos da vida dela para construir, não só no Pará, no Mato Grosso, em Rondônia. E aí, de repente, muda isso, Tocantins, muda isso, essa pessoa passa a ser taxada como um criminoso, alguém errado, e você não faz nenhuma adaptação, ou então tem que sair dali. E a história que aquela pessoa viveu lá? E os netos dele, os bisnetos dele. Aí se eu pegar o exemplo do meu sogro, o meu sogro é capixaba, é descendência PO de italiano, e dirigiu um caminhão, começando a dirigir um caminhão com 20 anos de idade. Os pais plantavam café no Espírito Santo, com os tios, e aí foi abrir a Belém Brasília, foi descobrir aquele lado de lá. Você imagina, o cara não tinha comunicação, tinha que pagar um telex quando chegava em Belém, depois de um mês viajando, num caminhão toco, para dizer que estava vivo. E hoje as pessoas reclamam que você não responde uma mensagem de WhatsApp. Então há um hiato muito grande aí. Então a sociedade... impensável nos dias de hoje, né? Que nós temos aí a comunicação instantânea. Full time, instantâneo. E aí depois ele, em 1980, sobe com uma Brasília, ele, um irmão e um cunhado, para montarem uma serraria lá. 1980. Aí em 86 ele muda para lá, ele, a esposa, as 5 filhas e o filho. E aí você vai dizer para uma pessoa dessa agora, que tem 5 bisnetos morando lá, que ele não deve ficar lá, ou que deve desocupar. Quem tem autoridade para falar isso, Thiago? Então a gente tem que questionar algumas coisas, algumas políticas públicas às vezes, e a gente refletir que, poxa, tem pessoas lá. As pessoas hoje são o quê? É como eu gosto de ser bem racional. A gente não pode ser apaixonado às vezes, dizer, é só isso aqui ou só aquilo. Não, a gente tem que ter um convívio harmonioso com a natureza. Paragominas hoje é exemplo em preservação ambiental. As propriedades rurais de Paragominas, eu ouso dizer que tem mais áreas preservadas do que as do sul e sudeste. Se você for fazer uma análisezinha direitinho, por quê? Até porque para preservar e recompor floresta, por mais que o percentual seja menor no sul e sudeste, é muito mais caro. E a Mata Atlântica ela é tida como um hotspot, como um local que está muito mais ameaçado do que a Amazônia. O Pará tem 70% de floresta ainda. 70% de floresta. Então são coisas que a gente tem que parar e pensar e conversar com pessoas que conheçam, que vivam a realidade. Nessas minhas andanças por conferências do clima, cheguei a conversar e brincar com alguns gringos que diziam, não pode derrubar, e aquela coisa. Eu digo, olha, eu faço o seguinte, eu troco uma casa na Amazônia por um apartamento em Londres, mas eu quero perto do metrô para eu andar pouco. Porque é muito fácil eu vir falar para o Thiago o que ele fazer. E eu não sei a realidade do Thiago. Eu não sei o que o Thiago passou para chegar naquele momento. Então, dentro do Brasil mesmo, às vezes a pessoa em São Paulo desconhece, como você bem falou, a realidade. São Paulo desconhece muito a realidade do Brasil, né? O interior do Brasil. Não, desconhece o agro, Thiago. Na verdade, eu vejo ainda o capital, ainda hoje, desconhece os mecanismos do agro. Sim. Melhorou muito, né? Se pegar aqui pós-pandemia, mas aqui você pega o estado do Paraná também. O Paraná é um estado que o PIB dele é o agro. E Curitiba entende muito pouco de agro. Curitiba é indústria, comércio e tudo mais, mas não entende muito pouco. Então você vai ter que pisar lá em Cascavel, região dos Campos Gerais com Ponta Grossa, ao norte do Paraná, com Londrina, Maringá, e querendo ou não, o Paraná, o PIB do Paraná é o agro, né? E como você falou, as capitais ainda desconhecem muito. O Brasil é um país que nós pouco conhecemos. Quem não pisa em todas as pontas do país, pouco conhece, né, Rafael? É uma coisa interessante. Agora, isso que você trouxe, Rafael, se você parar pra pensar, né? A Europa desmatou tudo já, né? É uma coisa complicada em relação a isso. E tem alguns pontos interessantes aqui, por exemplo. A Embrapa tem uns estudos interessantes sobre isso, né? Que trazem muito esse retrato de realidade. Quando a gente fala em segurança alimentar, produção de alimento para o mundo, o Brasil que exporta,
né? Que é um ponto importante. O Brasil é o país que mais tem a capacidade de aumentar a capacidade de produção alimentar. Sim. É lógico, nós temos que pensar de uma forma que equalize tudo isso, mas que nós temos a condição, temos, né? Seja da proteína, né, que nós temos muito que evoluir, seja da própria agricultura de maneira geral, né? E aí, Thiago, eu acredito que uma mensagem interessante para a gente pontuar aqui e até colocar como um rótulo, vamos colocar assim, ou um norte, é que você quer produzir alimentos para o mundo com o famoso ESG, né? Com o meio ambiente, o social e a governança, eu acredito que o Pará está à frente. Porque hoje o Pará, claro, tem problemas, tem pontualmente, tem ainda pessoas que estão à margem da lei, à margem dessas coisas, mas o Pará hoje ele tem uma transparência nas propriedades rurais, no modo de produzir muito grande. E isso é bom. E isso fica para o amigo investidor, para a pessoa que está às vezes assim. E nós continuamos recebendo, Thiago, migrações de pessoas direto do Paraná para lá. Porque tem tipos distintos, né? Tem aquela pessoa que sai aqui do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, ou de Santa Catarina, direto para o Pará. Mas tem aqueles que passam pelo Mato Grosso, passam pelo Tocantins, ou nem passam, chegam e param lá. Então o Pará talvez é uma última fronteira agrícola, e a fronteira mais equilibrada ambientalmente, talvez, Thiago, em que está chegando num momento como uma lapidação de uma pedra. Expôs muitos problemas também, né, Rafael? Isso acaba evoluindo, né? Quando você vai olhar hoje a questão de georreferenciamento, que tanto você fala, mas Sim. você pega aqui o Sul, o próprio Rio Grande do Sul, que você pensa que, poxa, está muito avançado nisso, e ainda não está, é muitas áreas ainda para regularizar, para ajustar, para organizar. Então, assim, quando você pega na prática, o que você pensa que na teoria funciona, na prática você vê que não é bem assim, né? E talvez esses desafios que o Pará acabou enfrentando tenha avançado, avançou mais, Isso é muito interessante. Isso é verdade, isso é verdade. E acaba sendo, Thiago, de qualquer forma, o valor das áreas ainda é muito menor que aqui. Sem dúvida. Você tem muito que desenvolver, seja área urbana ou área rural. E aí você tem possibilidades. Então você imagina, às vezes, uma família que está aqui e vai vender uma propriedade para uma cooperativa. Eu não estou falando especificamente de A, de B, de C, mas isso acontece semanalmente, vamos colocar assim para não dizer diariamente. Sim. E aí o cara vende, o cara é agricultor, e vai fazer o quê? Vem para a cidade? Não vai. A questão dele é com a terra. Mas essa terra que ele pegou aqui, como ele vai fazer para ir para um local? Tem agora uma família de pessoas que, uns até nasceram no Paraguai, outros aqui no Paraná, parte da família já está lá, outra parte ainda estava aqui e vendeu uma área. Aí estão indo para lá. Por sorte, essa ida ela está indo com pessoas da família que vão orientá-los. Então isso também é uma coisa que eu recebo muito lá. Você também já me passou muitos casos de pessoas que têm interesse em ir e não sabem como ir. Porque investir. Às vezes você quer investir, porque você vai errado também. Um que vai errado, ele volta e fala mal. Sem dúvida. E para falar mal é muito mais gente. Para falar bem, quem está bem não fala muito, né? Fica caladinho ali. Agora, Thiago, interessante, você me fez rememorar uma coisa agora aqui. Por que uma Agropalma foi? Naquele momento, na década de 80. Isso é importante. Havia incentivos. A Sudan, que ainda existe até hoje, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é sediada em Belém, incentivava a parte do imposto de renda das empresas. Então você tem no estado do Pará, isso é recorte histórico, e hoje é muito tranquilo a gente estar conversando aqui, a pessoa vai e pesquisa no Google. E se for mais ou menos boa de pesquisar, vai conseguir extrair todas as informações e ver que a gente está falando aqui, o norte está certo. O rumo está certo, pode ter alguma diferençazinha de números. Mas, pegando a década de 80, quem foi para o Pará? Volkswagen no Brasil. Bradesco. Aí como começou a Agropalma? A Agropalma começou como CRAI, Companhia Real Agroindustrial. Real do quê? Do Banco Real. Do Dr. Aloysio de Faria, que era filho do Clemente de Faria, que fundou o Banco da Lavoura, que era mineiro. Olha o histórico. E ele foi através de um gerente do banco, eu acho que era de Uberaba, o Silvio Maia, que levou para ele essa possibilidade, ele mandou o Silvio foi lá e iniciou a empresa, a CRAI, Companhia Real Agroindustrial, entre 81 e 82, eu não sei ao certo qual ano. E começou de um lado de uma rodovia chamada PA 150. Do outro lado, instalou a Mendes Júnior, instalou uma indústria, exatamente em frente, chamada Agromendes, também por conta dos incentivos.
E aí a Mendes Júnior resolveu sair, a Agropalma, a CRAI, Companhia Real Industrial, compra a Agromendes e transforma em Agropalma. E que hoje, não é segredo, não é nada, saiu no Valor Econômico alguns meses atrás, ou um ano já atrás, o doutor Aloysio faleceu em 2020 e as filhas, são 5 filhas, as herdeiras dele, colocaram à venda a Agropalma. Está em processo de venda ainda. Então, uma operação de bilhões aí, e que envolve aí 3 mil funcionários direto, ou 4 mil, não tenho números exatos, e que é uma excelente empresa. Para mim foi uma escola. Eu tenho um carinho pela empresa, gosto da empresa. A empresa é renomada, no meu ver, tem algumas questões jurídicas, etc. Qual empresa que não tem? Né? Mas é uma empresa referência no óleo de palma no Brasil. E é uma grande empresa. Você acha, Rafael, por conta de tudo que você trouxe aqui em relação a isso, como que o mercado internacional olha o Brasil em relação a isso? Você acredita que pode vir até investidores de fora para investir nesse mercado? Já vieram, mas aí dependendo de onde o investidor venha e a mentalidade que ele venha, por exemplo, eu vou te falar de um grupo tailandês que veio. Eu tive em 2015 em Bangkok, Tailândia, na sede desse grupo. Esse grupo ele produz grãos no Camboja. Isso é outra história que foi por incrível que pareça, um prestador de serviço. Cliente meu do Pará foi prestar um serviço no Camboja para uma empresa tailandesa. Coisa quase inusitada. E aí essa empresa acabou fazendo algumas sondagens de vir investir no setor de palma no Brasil. Uma empresa centenária, uma empresa que tem hoje em torno de 400 mil funcionários no mundo. Tem vários braços, o conglomerado deles. E, cara, depois que eles fizeram muita conta, investiram muito dinheiro, eles não conseguiam entender algumas questões. Normal, né? No Brasil, quem vem de fora não consegue entender muitas coisas. Pronto, aí, então, Thiago, a gente tem o capital externo para vir para cá, ele tem que ter já um escritório ou uma tropicalização muito forte. Um parceiro forte que já conheça o nosso país. Né? Isso. Regras jurídicas, legislação nossa, pronto. Enfim, aí, muitas questões. Quando o cara cai aqui para Palma, ele já não vem para São Paulo nem para Paraná, nem para Minas. Aí ele já vai para uns cenários mais, aí chega no Pará. Dependendo com quem ele chegar, cara, ou do que ele quer, ele não vai evoluir. Então são cenários às vezes que eu digo o seguinte, para determinados negócios, o player ele tem que já conhecer muito bem o risco Pará. Entendi. Para poder ir para lá. Não seria uma oportunidade muito grande aqui para as empresas que estão no Brasil e que trabalham com óleo de soja, por exemplo, Cargill? Sim, eu acredito que algumas delas, eu não recordo qual, da ABCD aí, né? A ADM, a Bunge, Cargill e a Dreyfus, né? Uma delas chegou a fazer alguma avaliação de compra da Agropalma, fez um due diligence lá atrás, antes do Dr. Aloysio vivo ainda. Agora, Thiago, hoje faltam profissionais. Os recursos humanos hoje, você fazer um board de uma empresa hoje, eu não vou falar nem assim, você tem um conselho bem feito, uma diretoria bem feita e uma alta gerência aqui bem feita e você poder administrar aí milhares de funcionários, cara, é complexo. É complexo e aí tu tem que tirar o cara às vezes daqui e quer ir para lá, você tem que pagar um salário muito bom. Sim. E talvez até o conhecimento, né, Rafa? Querendo, o nosso know-how é soja, é agricultura. Sim. Que nós conhecemos aí, o ciclo é diferente, tudo é diferente. Tudo é diferente. E eu aí, lembrando aqui a outra empresa, a Biopalma ela começou com parte do staff que foi Agropalma, como diretores, gerentes e tal, com um investidor paulista, vamos colocar assim, alguém colocou o dinheiro com esse staff com o objetivo de atrair a Vale, que a Vale queria produzir biodiesel. E essa foi a história da Biopalma, que depois virou Biovale e ficou Biopalma, né? Por um curto período usaram o Biovale, usaram o consórcio brasileiro de produção de óleo de palma e depois venderam para BBF, que hoje é BBF. E a Biopalma, ela nasceu com essa intenção de já conseguir a Vale. Só que a Vale é mineradora. E você, como uma logística e um feeling de mineração para você trocar água agrícola, e sendo bem simples, se vai passar uma preguiça dentro, ou qualquer outro animal, ou vai ter um corredor ecológico dentro de uma mina, seja de ferro ou de manganês, você pode parar a operação
e esperar. Numa planta que o timing, o relógio dela está ligado, se você parar e o fruto está cortado, você vai influenciar na acidez do óleo. Você vai perder dinheiro. Então são mindsets diferentes, Thiago. E aí dentro disso, eu lembro bem, a Vale foi contratar um CEO e não conseguiu ninguém de Palma. Aí pegou uma pessoa que era de outra área do agro, cara, e infelizmente não fluiu como eles esperavam. Então esse é outro problema do setor de Palma hoje. Você não tem tantos profissionais como a soja, como o milho, né? Como a cana. Então o café no Brasil também tem N profissionais gigantescos aí. E você imagina, hoje lá no Pará tem uma empresa local lá, a família de origem capixaba, iniciou agora a construção de uma esmagadora, né, de soja, vai ser a primeira esmagadora de longo curso do Pará, né, vai ser em Paragominas, a empresa a Ju-Paraná Agrícola, e foi buscar um profissional do Rio Grande do Sul, que vai liderar, ser o head da coisa. Que não produz palma. Não produz palma, mas vai liderar uma esmagadora de soja. De soja, desculpa. De soja, vai liderar uma esmagadora de soja. Por quê? Não tinha no Pará. Sim. Então você teve que buscar onde tem. Então, mas já é muito mais fácil, né? Quando você fala em soja, fala outras culturas. Aí, né? E hoje, com toda essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, você tem hoje aí também muitos profissionais buscando realocação. Né? E a questão climática do estado do Pará, Thiago, o pessoal dizia que não dava soja no Pará. Isso é uma questão interessante. E aí o ciclo dessa colonização, dessa abertura do agro, o mesmo que foi aqui, foi lá, foi na pata do boi. Você não queria boi em floresta, você não queria boi em vegetação nativa, não vamos nem falar floresta, você tem que tirar a vegetação nativa para que o boi fique. E aí com essa vinda do boi, você tem alguns ciclos, você tem um ciclo da madeira, aqui teve muitas serrarias. Sem dúvida. No Paraná teve exatamente esses ciclos, e eu lembro da parte que hoje se você pegar o centro do Paraná, a região do Guarapuava, aquela região toda, você vai ali, plantio de soja. Hoje eles estão trabalhando com outros cultivos também, mas assim, as fazendas todas abertas, mas há 20 anos atrás você tinha o gado ali solto, né, criado no pasto. Eu não peguei a parte da madeira, porque de época, mas anterior a isso, sem dúvida, né? Pronto, o Pará, um ciclo num outro momento, né, totalmente diferente, e até por conta de paranaenses, gaúchos, catarinenses que foram para o Pará, capixabas, aconteceu esse ciclo que está acontecendo agora, se a gente for ver. A primeira esmagadora de soja está em construção. Estamos num momento, eu vejo que o agronegócio no estado do Pará vai entrar no melhor momento dele, agora. E como um todo, tá, Thiago? Eu não vou dizer de um ramo específico. Por quê? Primeiro, pelos avanços tecnológicos que nós tivemos, né? Nós tivemos aí, e é importante, uma pessoa que a gente tem que pontuar aí, que eu tive a felicidade de conhecê-lo, faleceu, infelizmente, o Dr. Alisson Paulinelli, que foi o ministro da Agricultura mais novo do Brasil, e um visionário, que foi secretário de Agricultura de Minas, e que foi quem começou o plantio de soja ali em Lucas do Rio Verde, através com cooperação dos japoneses, com a Campo, que é uma empresa que existe até hoje, que eu tive com o Dr. Alisson num evento em Portugal, em Lisboa, no equivalente à CNA lá, que é a Confederação Portuguesa dos Agricultores, justamente levando a agricultura, que o Dr. Alisson tem a visão de que a próxima fronteira agrícola é a África. Sim, é o que se dizem, né? Tem várias questões que precisa enfrentar lá, em questão até questão da questão de como é a divisão do próprio, Sim, do próprio instabilidade, continente, né? Mas é onde ainda pode se produzir, né? Imagina, Thiago, eu lembro bem disso. A gente já entrei aqui no questão do Dr. Alisson, mas a gente volta já. Lembro bem ele falando que Moçambique tem uma ferrovia, acho que são 700 quilômetros, 600 quilômetros, para algum tipo de minério, que é uma ferrovia para minério, se paga muito tranquilamente. E a visão dele, naquele momento, da equipe dele, lá em Portugal, foi justamente demonstrar que essa ferrovia está pronta e as áreas têm ao lado. Então você já tem uma questão vital. A logística está pronta. Logística está pronta. Que nós temos nós temos hoje no Pará, nesse momento bom do que o Pará vai entrar, e é um momento bom para vários tipos de investimentos, principalmente a infraestrutura, Thiago. Sim. Porto falta no Pará hoje.
Nós temos aí um delay e você pagar um dia de navio parado, um demurrage de navio é um absurdo. O Porto de Barcarena já ficou navio lá 13 dias parado. Quem paga 13 dias no navio parado? Dependendo do tamanho do navio, 30, 40, 50 mil dólares dia. Você tem que colocar na ponta do lápis. Sim. E é o nosso gargalo, né, Rafael? A logística, o escoamento da nossa produção é o nosso gargalo. O custo disso representa muito. Absurdo. Né? Mas realmente essa questão do Pará tem mais esse ponto que você mencionou, né? Então você está falando de que nós estamos com as áreas numa fase de regularização, uma fase de mais segurança para você produzir com segurança, inclusive, né, ambiental e tudo mais. E aí você tem hoje um trabalho que está sendo feito para escoamento pelo norte, que está sendo muito bem feito, né? Então, realmente, talvez você comparou as etapas aqui do sul, mas as etapas lá serão muito rápidas, porque você já tem uma infraestrutura diferente do que foi aqui. Hoje o mundo é muito mais rápido do que era há 20, 30 anos atrás. A tecnologia. Exatamente, a tecnologia já existe para muita coisa. Que é o ponto do Dr. Alisson, da Embrapa. O Dr. Alisson foi o ministro que criou a Embrapa. Então, a Embrapa, se o Brasil hoje é um grande... O Brasil importava alimentação. Eu lembro bem do meu pai falar isso. Eu tive a oportunidade de colocar meu pai para falar com o Dr. Alisson por telefone. Ele sabia que era o Dr. Alisson, o Dr. Alisson não sabia que era meu pai, mas trocaram algumas ideias, agora uns 2 anos atrás. E eles tiveram essa coragem de enfrentar isso e inverter o Brasil, deixar de ser um importador para ser um exportador. E aí o meu pai, quando termina o mestrado, ele passou ele falou isso para o Dr. Alisson, por isso que eu estou lembrando, ele passou num programa da FAO, né? Da ONU, que é o braço para a agricultura, e a FAO em 75 fez uma especialização numa escola sueca, a Royal, que lá tem uma coisa de realeza, né? E o meu pai nunca havia saído do Brasil e passou na seleção, ele e outro brasileiro, por conta do inglês e da capacidade técnica, e foi fazer uma especialização da FAO em segurança alimentar, em 75, Thiago. 75? Que veio pós-guerra, que falou muito sobre isso, tudo aquele momento. E eram apenas profissionais na Suécia do terceiro mundo, ou dos países em desenvolvimento, mexicanos, nigerianos, brasileiros, sul-africanos, eu não lembro se sul-africano tinha, um iraniano, amigo dele, que é um veterinário, que esse cara já veio 2 vezes ao Brasil para fazer negócio aqui. Então, Thiago, o agro ele faz uma conexão multiplanetária. Agora, você só consegue mandar um produto produzido aqui para outro local se você tiver infraestrutura. E se fizer conta. Então, esse que é o time talvez melhor do Pará hoje, porque esse escoamento, a soja do Mato Grosso está saindo boa parte pelo Pará hoje. Sim. E que tinha que sair por aqui, né? Imagina, você sai do Mato Grosso, mas aí Mato Grosso dependendo, do Sul, chega no Paraná, realmente é muita distância. E você imagina, por exemplo, Paragominas hoje, você está a 290 quilômetros do porto. Vai fazer a conta com o Mato Grosso, aí pega qualquer cidade do Mato Grosso, há quanto tempo você está do porto? Para você fazer um transbordo. Você colheu a soja, colocou no silo, lá no secador, no silo, embarcou ela aqui no bitrem, você vai descarregar lá no porto. E já está tendo fila grande do porto. Porque aí já tem aquelas coisas, a preferência da soja que veio do Mato Grosso, sim, que é das trade. Então, o movimento hoje, Thiago, ele é um movimento favorável. E que poucas pessoas estão vendo. Ou algumas que estão vendo ainda, e talvez poucas não. Poucas ainda. E eu vejo, Thiago, que está passando por uma maturação. Você recorda que nós fomos lá ver uma RJ. Uns 3 anos, 4 anos. 3 anos atrás nós fomos no Pará, descemos de Belém, paramos em Paragominas, fomos até Imperatriz. Então passamos tudo aquilo ali. Eu lembro bem de você falar, tudo boi ali. Você me disse assim, pô, isso parece, de certa forma, o oeste do Paraná, né? Isso aqui vai virar ainda. E está virando, Thiago. Você vai retornar lá agora, você vai ver que já virou muita coisa. Foi essa sensação mesmo. Eu lembro que comentei com você, se eu fechasse o olho e abrisse e falar, poxa, parece que eu estou no Paraná muitos anos atrás, o que só me trouxe surpresa, que muda um pouco das nossas florestas aqui, que lá tem árvores gigantescas, né? Então eu falei, poxa, isso aqui não tá pro meu olho, não tô acostumado com isso. Sim. Mas realmente a sensação foi isso, e eu vi lá também a questão da soja, a gente tinha visto, né? Umas questões muito interessantes. Mas eu falo, Rafael, agora, comentando sobre isso, eu tive uma surpresa muito grande. Porque nós temos
uma informação muito deturpada. Então, quanto você não conhece, quanto você não vê... Então, é uma coisa interessante. Eu acredito que players que têm interesse têm que pisar para entender, né, Rafael? Tem que pisar, tem que ir com as pessoas certas. Exato. Não fechar nada assim de primeira, né? Então nós temos... Tem que namorar, né? Namorar. Exatamente. E não vale a pena, como eu te falei, quando você atendeu o convite de ir lá, como outros colegas já foram lá, colegas advogados, colegas empresários, colegas agricultores, você tem que interpretar, entender para você poder avançar. E não se ganha guerra sem mapa, né, Thiago? Você tem que planejar bem e ter um mapa para poder fazer os avanços. E o que eu vejo hoje lá? Essa RJ que nós vimos está concluindo agora. Antes dela, tiveram algumas falhas ali, algumas quebras, algumas problemáticas. Depois dessa, tiveram mais 2, 3. Então nós estamos tendo o quê? Um filtro das pessoas que estão investindo, uma consolidação das pessoas que eram da parte de madeira, migraram para o agro, avançaram um pouco mais. Por exemplo, a empresa hoje que lidera lá é a empresa que eu falei, a Ju-Paraná, que são pessoas que são capixabas, que foram lá por conta da madeira, mas que já eram agricultores também no Espírito Santo e investiram e tiveram assim um papel fenomenal de nós estarmos onde estamos hoje. Porque se dizia que não ia dar soja na Amazônia. E deu, e está dando bem. Sem os problemas climáticos. Não tem geada, Thiago. Não tem inundação, enchente. A enchente que tem lá é no centro urbano. E pontual. Por conta de ocupação irregular do solo. Mas você tem muitas áreas de preservação permanente, muitas mesmo, bem consolidada. Não se abre até a beira do rio. Então você tem esse lado. O fator bioma amazônico hoje para o Pará está se tornando uma vantagem. Porque a gente aprendeu a duras penas. Sim. Mas aí eu tenho que ter uma área de preservação, eu tenho que ter uma área de reserva legal maior lá. Sim, você tem que ter uma área de reserva maior legal. Mas está dentro da matemática isso. Aí você tem um mercado de carbono, você tem outras compensações, tem outras coisas que estão surgindo e estão se consolidando também. O mercado de carbono, para a gente não entrar nesse mérito, mas falando en passant, é algo que ainda está em processo de consolidação, que é um mercado voluntário. É um mercado que está de pé, está de uma forma. Vai ficar de outra? É possível. São contratos de décadas. Então, contratos que algumas pessoas estão indo, outras não estão indo, outras estão voltando, outras estão rescindindo. Da mesma forma como a produtora de celulose que se instalou em Imperatriz, mas tem áreas arrendadas para plantar no Pará. E buscar lá em Paragominas, que está a 300 km de Imperatriz, para poder levar para produzir celulose. Então, na verdade, nós precisamos entender que a produção e a conservação, elas devem andar juntas. A gente não pode mais deixar de fora. Está tudo integrado. E aí são coisas que você vai vendo que tem que superar algumas maquiagens, ou alguns greenwash, como falam, né? Ou algumas coisas verdes que não são verdes, né? Que se diz, olha, você tem que fazer isso que é sustentável, e nem sempre são. Se a gente refletir rapidamente aqui sobre o lixo. O que é o lixo amarelo, o que é o lixo azul, o que é o lixo... Para. Eu tenho uma visão muito prática disso. Separa o que é orgânico, separa o que não é orgânico. O que não é orgânico, você via de regra vai para reciclagem. Nós temos um problema no mundo de reciclagem gigantesco. Todos nós geramos muito lixo. E o que se faz com lixo? Então esse é um problema que a gente não enfrenta às vezes. Energia, então, mas enfim, tem muita coisa aí. Mas vamos falar sobre isso também, Rafael. Mas aproveitando só, porque de tudo que a gente conseguiu fazer uma conversa aqui, deu para mapear muito essa questão do Pará e muito interessante. Só que você comentou algo lá atrás sobre o açaí. Sim. Você falou que ele seria ainda mais... O açaí, o Pará é, sem dúvida, o maior produtor. Teve até uma polêmica agora, que o pesquisador falou que o açaí produzido do Ceará é melhor. Enfim, essas coisas. O açaí ele é nativo da Amazônia. O Pará é o grande exportador, é a grande estrela disso, né? Está aí com mais de 95% da produção. E o açaí ainda está numa infância, sabe, Thiago? Porque o açaí ele tem uma coisa interessante. O paraense, o ribeirinho, que são aquelas comunidades tradicionais que moram na beira do rio,
que são comunidades aí, não são nem quilombolas, não são indígenas, mas talvez são pessoas que estão ali até séculos, porque o rio era a rua. Antes da Belém-Brasília, muita gente de Belém tinha mais conexão de navio com Lisboa do que com o resto do Brasil. Porque você não tinha avião regular e você não tinha estrada, e nem estrada de ferro. Então, mas enfim, o ribeirinho e o nativo do Pará, ele colhe o açaí, ele tira a polpa do açaí e ele come com peixe. E é uma refeição, com peixe fresco. O meu filho mesmo foi num plano de manejo florestal sustentável, num cunhado meu, e disse que foi o melhor açaí que ele tomou na vida dele. Que o cara pescou o peixe na hora, o cara tirou o açaí e bateu na hora, e foi uma coisa assim fenomenal. Aí o meu mesmo filho foi numa viagem com meus pais para Londres, chegou lá, viu um negócio de açaí, foi tomar um açaí liofilizado, e caríssimo, e não quis tomar, porque não era açaí para ele. Samuel, eu achei que é um ponto interessante, porque assim, o açaí para nós aqui, né, infelizmente é o açaí que tá quase um sorvete ali, né? Exato. Não, mas o que é a diferença, assim, Rafael? Cara, você tem, por exemplo, tem um caso muito interessante no Pará, que é uma cooperativa de japoneses, chamado Canta, fica em Tomé Açu. É um município que produz dendê também. Mas eles produzem açaí e eles têm um sistema fantástico, que é a SAF, Sistema Agroflorestal, em que eles plantam dendê, plantam cacau, esses japoneses são fenomenais. E a Canta mandou o açaí, o verdadeiro açaí, o açaí paraense, através do distribuidor dela para o Japão, porque eles recebem muito dinheiro japonês lá. E aí a Canta, eu vou te mostrar depois a embalagem dela. Tem 3 tipos de açaí no Pará, para o paraense, para o belenense, em Belém, que é o popular, o médio e o grosso. Então, no Japão, se consome um açaí mais raiz, vamos colocar no termo atual. E aí eles fizeram uma embalagem que está lá, popular, médio e o grosso, que hoje já não se chama de grosso, né? Ficou aquela coisa, se chama de especial, né? Para ficar um negócio mais sofisticado. Mas o que aconteceu? O açaí ele foi para o Rio de Janeiro. E alguém, em algum momento, nessa tramitação do açaí, vendeu um açaí lá que não era o açaí primeira. E o açaí é energético, ele é nutritivo, ele é antioxidante, ele tem várias propriedades. E aí pegou 2 coisas no Rio de Janeiro, o jiu-jitsu e o surf. E aí o açaí explodiu para a Califórnia, o açaí foi bater no Havaí, na Flórida, e aí virou uma coqueluche do açaí. Mas qual açaí? O açaí do Rio de Janeiro. Então você chega numa loja, como eu já cheguei em Portugal, numa loja de açaí, e está o Cristo Redentor. Eu digo, caramba, meu, acho que não tem um pé de açaí lá, mas enfim, é a globalização. Sim. Então, mas isso foi bom para o açaí poder deixar de ser um desconhecido e passar a ser conhecido. E eu interpreto que o açaí hoje ainda está na infância dele. Ele tem um potencial gigantesco. O açaí tem um potencial equivalente ao do café, na minha visão. De ser transversal, vai se produzir no Ceará, vai se produzir em outros locais. Mas ele tem, porque ele é um alimento, ele é um superfood, como eles falam, né? Sim, um superalimento. Ele é muito, você passa. Agora, claro que quando você pega e tira alguns nutrientes no processo, você perde algumas coisas. Tem bebidas de açaí, tem vários tipos de bebidas de açaí, né? Agora, é aquela mesma coisa, né? A pizza do italiano mesmo, ele vem comer pizza aqui, nossa, ele fica meio, né? O italiano raiz lá. Eu já fui em Nápoles, a pizza de Nápoles é uma pizza, né? Enfim. Mas é aquela coisa, vai tendo essas adaptações culturais, né? Como diz a minha irmã, a alimentação é cultura também. Então, as pessoas vão fazendo transformações. E quando você for agora no Pará, a gente vai tomar um açaí lá, 2 litros de açaí, que o cara não consegue nem se mexer. Toma 1 litro, fica ali. Na verdade, eles colocam uma colher dentro do açaí grosso e ela fica em pé. Não porque está congelado, né? Então ele não é esse frozen de açaí, ele não é um mix de açaí que chega aqui, né? A minha mulher e meu filho dizem que eu não sou tomador de açaí, mas quando eu tomo açaí puro, só com a farinha de tapioca. Que eu não gosto de adoçar as coisas, então eu acho bacana. Aí muita gente coloca... Bem, pelo mundo aí, granola, banana, enfim, são coisas assim que... Tem vários memes que estão em moda de pessoas do Pará lá que brincam nisso aí, né? É quase um atentado
contra um paraense você colocar essas coisas no açaí mesmo. Mas, enfim, tem. E a culinária paraense é muito rica também, né, Thiago? Se você for ver hoje, os peixes do Pará, o Dr. Busato é alucinado por filhote, que é um peixe que não dá em cativeiro. É uma carne muito... Você tem filhote, tambaqui. Tambaqui tem em outros locais, o pirarucu, a pele do pirarucu. Então você tem essa diversidade na Amazônia também, hoje, da produção de piscicultura, que está também crescendo muito. E está tendo muita exportação, Rafael? Está tendo, sim, Thiago. E agora, lembra que eu te comentei que inaugurou uma fábrica de ração em Paragominas? Sim. Já num movimento agora recente. Eles inauguraram a 4ª unidade industrial deles no Brasil. E eles estão apostando muito na ração também para a parte de piscicultura. Né? Pet também, óbvio, equinos, bovinos e bubalinos, mas para a parte de piscicultura também o Pará tem muito o que crescer. Então, e eles usaram um lema muito legal, Integral Mix: o Pará é nosso norte. E eu, parafraseando eles aí, não sei se vai ter que pagar royalties para integrar o mix, mas eu diria que o Pará é o norte de quem quer ampliar no agro, quem quer estar presente com um estado que hoje o governo do estado tem feito um trabalho muito bom na parte de infraestrutura. Já nós temos algumas estradas que não tinham antes pontes, já temos asfalto. Então hoje, Thiago, você saindo de Paragominas, os caminhões rumo ao Porto de Barcarena, você tem 3 opções. Uma ainda pega uma balsa, mas a ponte deve estar pronta em julho do ano que vem, então vai eliminar. Então você tem 3 opções para chegar no mesmo porto de estrada. Então isso não tinha antes. Então, são coisas que realmente aí o estado está se preparando para isso. E vai ser uma coisa... Agora, aquela coisa, está faltando muita coisa. Aí eu falar aqui parece brincadeira, pegar a linha do tempo aqui, julho de 2024, está faltando muita coisa. Rafael, você estava comentando das problemáticas ainda que existem no Pará. O que seria hoje um dos maiores problemas que você entende que talvez afete ainda algumas questões e que tem algumas soluções para isso? Olha, eu acho que o custo Pará como um todo, né? A gente tem que dar uma avaliada quem sai, por exemplo, São Paulo, Paraná, a tarifa de energia, São Paulo eu tenho certeza, mas eu acho que aqui no Paraná também é mais barato. Não, é mais barato que o Pará, com certeza absoluta. Então a tarifa de energia no Pará é algo muito caro ainda, Thiago. O Pará, ele é o 2º maior produtor de energia do Brasil. Perde para São Paulo. São Paulo gera muita energia, mas São Paulo é o maior consumidor. Então o Pará tem grandes usinas hidrelétricas, tem Tucuruí, tem Belo Monte e outras mais. E a gente exporta essa energia. E a energia para o consumidor paraense ela é muito cara. Seja o consumidor residencial, rural ou próprio industrial. Então isso acaba sendo um fator de análise para qualquer tipo de negócio, né? As grandes empresas, você tem, óbvio que no rural você ainda tem muitos subsídios, mas o setor elétrico, Thiago, como um todo, tem mudado, né? Que é uma área minha. Sim. Que eu entrei no setor elétrico. Teu mestrado é na área ambiental, né? Você fez uma pós-graduação nisso, na área ambiental? Eu estou fazendo um MBA agora e eu fui para Portugal um período fazer um mestrado, né? Concluí as disciplinas, aí pandemia, tudo, não defendi ainda o mestrado, que é na parte de regulação do setor elétrico, né? A minha área de pesquisa. Porque eu entrei no setor elétrico através da advocacia. O setor elétrico ele é um setor muito jurídico e que ainda é assim, desconhecido da maioria da advocacia. É um setor muito regulado, né? A regulação no Brasil ela é nova, você tem muitas, aí tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, mas se a gente pegar o setor elétrico brasileiro, que aí dentro daí tu tem o Sistema Integrado Nacional, aí tu tem o Operador Nacional do Sistema, ONS, aí tu tem várias coisas, tu tem a CCEE, Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, é um mundo, Thiago. É um mundo que está numa mudança muito grande, né? Para não falar um pouco volto já no Pará, mas falar da transição energética que a gente vive. O Brasil tem uma matriz limpa, que a gente usa muito energia hidrelétrica, né? Mas pasmem, o Pará ainda hoje queima muito óleo diesel para produzir energia elétrica. E qual que é o fator, Rafael, preponderante disso? É a falta de interligação de algumas localidades. Aí são sistemas isolados. Como, por exemplo, o único estado que não é ligado ao Sistema Integrado Nacional é Roraima. Roraima queima diesel por dia aí de milhões de reais.
É caro e é poluente. Então nós temos ainda, Tiago, muita coisa a ser feita. Nós temos vou falar um pouco, o solar, que ficou popularizado com a questão da geração distribuída e a figura do prosumidor, né? Que é aquele que produz e consome sua própria energia. Isso no Pará faz muito sentido, você ser produtor de energia, porque a insolação lá é boa, né? Tem um jargão desse setor solar fotovoltaico que diz o seguinte: o pior lugar de geração solar no Brasil é melhor do que o melhor lugar na Alemanha. Então o Brasil é um potencial. O Brasil, eu costumo brincar que o Brasil ele pode ser a Arábia Saudita das energias renováveis. Nós temos muita biomassa. Nós temos muito sol. Tem vento também no litoral. Nosso litoral é pouco explorado ainda. Nós temos a questão das usinas offshore no mar, que ainda está passível de regulação. Então a gente tem uma possibilidade grande. Agora, por trás disso tudo, vocês têm um sistema que é muito caro. O sistema elétrico ele é caro. É um sistema que hoje está quase todo mundo insatisfeito. Como era o sistema elétrico, Thiago? Produtor de energia, usina, transmissor de energia, a distribuidora, que é quem entrega para a gente, e o consumidor. Eram essas 4 figuras só. E aí, o produtor aqui, ele não é um monopólio obrigatório. A transmissão é um monopólio obrigatório, aquela linha que vai trazer daqui para a distribuidora é obrigatório. E o consumidor cativo consumia só aqui. Criou-se uma figura do comercializador e o mercado livre de energia. Para não ser muito chato e mergulhar muito, mas o mercado livre, grandes consumidores começaram a comprar energia de quem? Desse comercializador. Só que quem entrega é o distribuidor ainda. Aí você quebrou em 2 contas aqui. Foi aí que eu entrei no setor elétrico. Justamente as ações da Turge e Tust, que elas começaram o questionamento dos grandes consumidores que encomendaram um parecer jurídico e foram ver que, poxa, na nossa fatura que a gente está pagando aqui a energia da comercializadora ficou mais barato. Mas nossa fatura que a gente paga a distribuição, que é a entrega da energia, porque uma coisa é a tarifa de energia, outra é a tarifa sobre o uso do sistema de distribuição, tarifa sobre o uso do sistema de transmissão, que você paga aqui para poder usar para a energia chegar. Então, olha esse pequeno recorte que eu dei aqui, olha a quantidade de coisa que é confusa para você ver. Sem dúvida. Isso para o consumidor que paga a sua conta no Pará e acha que é caro, é um absurdo. O cara não entende, mas ele tem a disponibilidade de energia. Só que o que acontece na transição energética hoje? Você tem a curva, 2 curvas interessantes. A curva tecnológica, que você está ficando cada vez mais, a tecnologia está avançando, e a curva de preço, que o preço também vai diminuindo da tecnologia. Então se produz mais com menos valor. E aí isso a gente está começando a ter algumas autonomias energéticas ou elétricas de alguns players. O residencial ainda não, mas você já tem comerciantes, você já tem indústrias principalmente, que fazem a conta e preferem ir instalar algum tipo de geração e não estar conectado no grid. Porque ninguém é obrigado a estar conectado no grid. E quando você não está conectado no grid, você não paga várias coisas. Aqui eu posso dizer para você que tem o que é conectado, quer dizer, ele produz, entrega, né, o excedente. Então assim, no agro aqui, até do pequeno, você pega aqui uma região do Paraná que produz muito fumo, então as estufas de fumo, eles colocaram ali as placas de solar e eles estão estão fazendo isso. Agora esse modelo que você falou... porque vai fazer sentido, Thiago, como é que a conta fecha? Quando você tem uma tarifa muito alta. Sim. E aí o sistema elétrico, de novo, ele tem um outro problema, ele tem alguns espirais negativos aí, tem uma curva, como diz o professor Carlindo, que é um grande especialista lá do Pará, uma boca do jacaré que vai distanciando aqui a tarifa às vezes da tarifa do poder de consumo. Nós temos o Pará é a tarifa mais cara e o nosso PIB é péssimo. E são os maiores produtores, como você comentou. São os segundos maiores produtores. E aí nós temos um problema que é o quê? A pessoa tem a disponibilidade de energia, mas ela não consome energia porque a energia é muito cara. Uma conta de energia no Pará de uma pessoa de classe baixa é 600 não, mas uns 400, 500 reais. Então o cara paga demais. Sim. Você tem vários problemas. Eu estou hoje no Conselho de Consumidores do Pará, que toda distribuidora é obrigatória tem um Conselho de Consumidores. Eu estou na classe rural, representando a Federação da Agricultura do Pará. Sou conselheiro.
O conselheiro que representa o residencial é um defensor público. A defensoria pública que tem as 2 cadeiras, que são 2 cadeiras, um titular e um suplente. No rural é a Federação da Agricultura. E ele tem muito problema com a distribuidora de lá, de que pessoas que não conseguem, pessoas de baixa renda que não conseguem pagar a sua conta. E aí você tem um outro problema. Quando a pessoa não consegue pagar a energia dela, ela não fica sem energia, que a energia é um bem essencial. Aí você vê o quê? Perdas não técnicas, ou furto, ou gasto de energia. E aí você tem uma tolerância dentro da tarifa, que cada distribuidor tem uma tolerância para essa questão da perda não técnica. E aí você está num beco sem saída, numa coisa assim que não avança. Por quê? Toda vez que você aumenta a tarifa, você está privando a pessoa de consumir mais. O ideal era ter uma tarifa mais barata, ter menos furto de energia e ter uma entrega mais eficiente. Só que aí a gente tem que também ver o outro lado. O Pará você tem pouca densidade populacional. Então é muito caro você levar uma linha. E aí entra a transição energética, que não é só você produzir energia renovável. É a forma que você vai consumir a energia. Então os setores elétricos eles começaram, Thiago, muito lá atrás, quando começou o setor elétrico, eles eram todos isolados, eles não eram conectados. Era uma vila que surgia que tinha uma roda d'água. Então, depois que foi tendo essa unificação. Então, com essa curva tecnológica, hoje, eu vejo que o futuro nosso é ter sistemas menores, sistemas isolados. Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um condomínio num local que a tarifa seja cara e que tenha sol abundante e que se consiga algum tipo de resíduo de biomassa próximo, contínuo. E que as pessoas que vão fazer aquele condomínio não querem estar conectados no grid. Eles vão fazer conta e vão ver se colocarem um gerador a biomassa com mais o solar e um banco de bateria e eventualmente um eólico, eu tenho um mix de energia e o que eu vou deixar de pagar ali sustenta essa operação num médio prazo de 10 anos. Aí eu não estou pagando tarifa de uso do sistema, eu não vou pagar iluminação pública. Fecha a conta. Fecha a conta. Então, nós estamos num momento muito preocupante e energia é essencial. Sem energia não estaríamos aqui. Sem energia a gente não carrega o celular, sem energia a gente não acessa a internet, sem energia o hospital não funciona, o agro não funciona, a advocacia não funciona. Eu costumo dizer que a vida ela tem uma pequena equação de essencialidades, que são 3 A's e um E. Os 3 A's são, a gente precisa de ar, que não é taxado ainda, né? Depois, em ordem, a gente precisa de água. E por o terceiro dos A's, o alimento. Essas 3 coisas a gente precisa muito. Aí a gente precisa ser social, outras coisas. Mas a gente precisa de energia elétrica. A gente não fica sem energia elétrica. E hoje uma realidade é que você tem energia elétrica móvel. Você tem uma bateria, um power bank. Você leva, a energia está te acompanhando. E os carros elétricos são um power bank? São. E se você tem um carro elétrico e uma usina solar na sua casa, no seu sítio, você carrega o teu carro elétrico lá. Vai pagar tarifa para isso? Se você não está conectado. É um mercado que tem muito que crescer ainda, né? Muito que crescer e muito que mudar, Thiago. E aí eu tenho uma siglazinha que pro nosso amigo que está acompanhando aqui, que vai ver essa sigla, ela é jurídica, que se chama o setor elétrico brasileiro, ele é CLT, mas não é consolidação das leis do trabalho, né? O CLT que eu acho que o setor elétrico ele é conservador, lento e tradicional. E extremamente regulado. Isso é um setor bilionário, trilionário, dependendo do que você olhar. E um setor que você tem coisas contratadas hoje para 2050, Thiago. Aí que você tem leilões, aí você tem leilão de reserva. É muito complexo. E eu vejo que eles mantêm ele complexo ou dão uma complexidade até maior para que não seja simples e que as pessoas continuem achando que é aquela coisa complexa. Entendi. Ah, mas eu tenho que manter. Cara, será que uma pequena cidade, um pequeno bairro, um pequeno condomínio, ele não consegue ter uma autonomia energética? E não precisa estar nessa conexão toda? E é uma questão também, né? É uma realidade diferente. Nós temos a Itaipu do nosso lado aqui, né? Paraná é isso, né? Então, muda muito essa realidade que você está trazendo. Por exemplo, eu totalmente desconheço esse retrato que você trouxe. Quer dizer, ser o segundo maior produtor de energia e ainda assim a energia é muito cara, enfim. E aí tem a questão que você falou, né? A densidade demográfica.
Existe a extensão territorial do Pará, que é Gigante, que gigante, é um estado, né? Tem todos esses pontos. Você acha que para advocacia, Rafael, tem muita oportunidade nessas áreas? Na Nessa área do setor elétrico, total, cara. Eu acredito que tem muita coisa, que é um setor muito regulado, então você precisa muito de advogado. Os contratos, tem contrato para tudo quanto é lado. É uma área que ainda é carente de bons profissionais de direito. Nós precisamos, sim, de bons profissionais de direito. Seja já melhorou bastante. Eu te confesso que eu venho estudando nos últimos anos, eu comecei isso nessa parte tributária, depois fui idealizador e cofundador da primeira cooperativa de energia renovável que conectou em GD no Brasil, foi lá em Paragominas que a gente fez, porque eu morava em prédio e eu queria gerar minha energia e não tinha. Então entra numa questão que eu costumo dizer que eu sem telhados. Quem mora no prédio não tem telhado para produzir sua energia. Então você tem que se juntar de alguma forma. E aí teve uma mudança na regulação, a regulação que permitiu a GD, a Resolução Normativa 482, que é de 2012, e ela sofreu uma mudança pela 687 em 2015. E a partir de 2016 foi possível ter cooperativas, pessoas se juntarem em cooperativas. Aí como eu tinha uma noção do cooperativismo pelo cooperativismo de crédito, a minha esposa presidiu o Sicredi de Paragominas, então tinha um contato, e eu acho que o cooperativismo realmente, quando a gente coopera, a gente consegue coisas que a gente não consegue sozinho. Sim, o Paraná é um exemplo disso, né? O cooperativismo aqui, ele funciona. O berço do cooperativismo. Ele vem do Rio Grande do Sul também, mas aqui funciona muito, né? A grande parte da produção nossa, escoamento e muitas coisas passa pelas cooperativas no Paraná. E aí surgiu algumas coisas, né, Thiago? Disso aí, o cooperativismo surgiu também as cooperativas fakes, né? Que o cara tem o dinheiro e vai investir, e aí tu não pode comercializar essa energia. Só que é o benefício mesmo. O sistema no Brasil de produção de energia, ele é um sistema chamado net metering, que é o quê? Você vai instalar, você não vende energia, você compensa a energia. Então eu instalei um sistema solar na minha casa ou no meu comércio. Eu vou informar a distribuidora vai aprovar meu projeto. Quando for ligar, ela vai mudar o padrão, né, o leitor, e vai colocar um leitor bidirecional, que lê o que entra e o que sai, para fazer essa compensação de quantos créditos eu vou ter. E esse crédito tem uma validade na minha conta de 60 meses. No sistema, outro sistema, o sistema Feed-in Tariff, em que é o sistema adotado pela França, pela Alemanha, Portugal, em que você tem um medidor só, dois medidores. Um do que você consome e o outro do que você vende. Então você comercializa a sua energia. O Brasil adotou da compensação. Então isso é uma questão que você não pode vender essa energia. Você tem que compensar. E aí você pode compensar como? Tendo uma usina numa área rural, por exemplo, num terreno, e que entrega para vários cooperados. E esse foi o modelo que em 2016 a gente conseguiu colocar de pé e está rodando aí. Até hoje, vai ampliar agora. É engraçado. Lá no Pará vai ampliar com o pessoal do Paraná, de Toledo. Olha só. Interessante, né? Interessante. O Pará e o Paraná, eles são bem ligados, só tem o Brasil entre eles. Mas até o nome é parecido, Pará e Paraná. Então tem E é uma distância boa. Né? Boa. Rafael, você participou do COP28 em Dubai? Sim. E agora vai ser no Brasil? Ano que vem, a COP30. Esse ano é em Belém. Belém. Cara, é uma oportunidade. Muita gente critica, muita gente fala que vai ser ruim, que não tem isso. Eu acredito que toda discussão, quando ela é feita num local, você traz o protagonismo para aquele local. E vai ser a COP, mais do que a COP de Belém, do Pará ou do Brasil, é a COP da floresta. Vai ter problema de hospedagem? Cara, vai. Eu, por exemplo, quando fui na primeira COP em 2009 em Copenhague, eu fiquei hospedado na Suécia. E eu pegava 1h30 de trem. Mas tudo bem, lá o trem funciona, o transporte público, tudo. Em Belém, cara, o transporte público é muito deficitário. Então, mas eu acredito que a realização da COP30 em Belém vai ser muito significativa para o Brasil, não só para o Pará. Para a gente discutir, nós termos um protagonismo disso. E quando eu digo nós, e aí o pessoal fala muito dos povos da floresta, que tem importância, tem tudo, mas a gente tem que ser realista, pessoal. As coisas hoje mudaram. Nós temos ainda algumas comunidades indígenas isoladas? Tem. Porque se a gente parar para pensar, e sem ideologia nenhuma,
mas racionalidade. Você imagina o seguinte, ter um posto de saúde dentro de um território indígena. Vocês têm as tradições deles de cura? Por que eu estou levando uma cura nossa, do homem branco? Ou da sociedade que não é a indígena? Isso, de certa forma, aspas, seria uma violação. Se a gente fosse analisar mesmo, mas eu vou privar. Não, a partir do momento que você mistura, misturou. Uma certa interferência. É uma interferência. Então a gente não pode ser utópico demais ao tratar as coisas. A gente tem que ser realista. A realidade, a população mundial, infelizmente, está crescendo demais. E nós temos ainda o problema gigantesco da pobreza, da pobreza no mundo como um todo, e de muitas pessoas que não conseguem ter uma alimentação adequada. Sem dúvida, né? E crescimento populacional, realmente, né? E aí a gente tem vários hiatos. Se você pegar o americano médio, consome pra caramba. Eu tive algumas oportunidades de ir na Ásia algumas vezes. Cara, eu fui à Índia, a Índia é avassalador. E se você somar, é interessante essa questão, Rafael, a gente comentou até anteriormente, mas é interessante essa questão que bate na segurança alimentar de novo. Né? Você pega a Índia e a China, quer dizer, aumentaram, são países que ascenderam, então o consumo de alimento deles também mudou. Só crescendo. Né? Quando você aumenta o consumo de alimento, principalmente quando você vai pensar em proteína, por exemplo, o custo dela é muito mais elevado para produzir. Né? Você vai falar Índia e China junto, é 1/3 da população mundial. Sim. Eu acho que é 1/3 ou mais já até. Porque a Índia passou a China, e aí a Índia você tem a questão de que eles não consomem a carne bovina, eles têm a questão da vaca ser sagrada. Agora, é 7 vezes a população do Brasil, Thiago. E eu vi 7 vezes os problemas do Brasil. Porque você tem toda uma questão de casta, tudo. Eu hoje, se for discutir com alguém que tenha envolvimento em qualquer causa, seja ambiental, social, eu vou perguntar, você já foi na Índia? Você vai ter um impacto muito maior lá. Você vai ter um impacto vezes 7. O plástico lá é uma calamidade pública. Tem plástico para tudo quanto é lado. A sujeira lá é absurda. Então não é brincadeira a gente às vezes achar que a minha atitude não vai mudar. Muda. De novo, que eu falei do lixo, eu acho que o lixo é um problema, é realmente uma pandemia. Nós temos um problema do plástico gigantesco. Como era antes? Se usava mais garrafa de plástico. Hoje a água toda é no plástico, a gente não tem noção ainda do que... E aí tem todo o lado da indústria petrolífera. Nós temos que ser mais inteligentes. Aqui não é contra capitalismo, a favor de capitalismo, mas a gente tem que ter um capitalismo mais inteligente, a gente tem que ser mais inteligente, porque a gente tem muita oferta de muita coisa e a gente vem fazendo alguns ciclos de coisas erradas. Por exemplo, eu voltei a tomar o refrigerante em garrafa de vidro, retornável. Eu acho isso interessante. A KS, né, que é a que volta. Sim. Porque o caminhão vem entregar e ele volta vazio. A logística reversa no Brasil, como muitas leis, ficou só na lei. Tem algumas coisas pontuais, mas não funciona. Então a gente tem que parar de ter muita lei e ter mais efetividade. Essa é uma discussão minha jurídica. Hein? O que a gente pode ser efetivo? Mas é muita falta de política pública, né? Precisa de muitas políticas públicas. Política pública e educação, Thiago. Mas volta um pouco nisso, né? Políticas públicas voltadas para a educação. Para a educação. O pessoal nós não nos apropriamos de pautas assim, essenciais. As pautas elas têm que ser, mas eu não estou desmerecendo nenhuma pauta. Pelo contrário, eu tenho toda uma militância na parte... Estou vice-presidente novamente de uma instituição que trata de crianças com deficiência, portadores de deficiência, principalmente hoje 80% com autismo, mas tem Down, tem paralisia cerebral, tudo. São pessoas que infelizmente às vezes ficam à margem da sociedade, e nós conseguimos lá no Pará, lá no interior do Pará, lá em Paragominas, fazer um trabalho de excelência há 21 anos, e que é essencial, mas para que esse essencial funcione, eu sou diretor voluntário, você depende de doações. Você tem um poder público que entende que isso é necessário, e você tem várias empresas, inclusive do agro, a grande maioria, que ajuda a manter isso. Então volta no ESG. Porque nós tivemos, e esse é um problema nosso às vezes, a gente fica receioso de ajudar uma instituição, porque a gente não sabe se a instituição existe ou não às vezes. Então esse problema, quando você falou de política pública e educação,
E a gente fica numa coisa, pô, a gente tem que provar que a gente está certo. Isso é diferente lá fora. Então esse custo todo nosso é o custo desde um caminhoneiro que vai levar parte da soja. Aí você tem que tomar cuidado se o cara, que bem genérico, não vai te roubar o pneu, que é caro. Então a gente tem ainda um problema às vezes basilar de ter que ficar vigiando um custo muito elevado nosso. Sem dúvida. E é interessante, né, Rafael? Hoje nós temos aqui redes sociais, todo mundo, é muita gente dando a sua visão de um mundo que eles não conhecem, né? Pessoas Sim. que estão dentro de casa, dentro do seu quarto, que mal conhecem a sua cidade, muitas vezes seu bairro, e é muito interessante que nós damos voz a todos, mas em contrapartida, muitas pessoas que estão protagonistas de que estão sendo ouvidos, eles sequer têm um mero conhecimento do que está acontecendo, né? Mas quando falando do Brasil, que é um país, uma extensão territorial gigante, cultura muda muito. Nós, aqui no Sul, o pessoal pensa, eu sou do Paraná, né? O pessoal pensa que a gente é gaúcho. Não, Paraná, Rio Grande do Sul é Rio Grande do Sul, que pese a gente tem uma colonização gaúcha aqui, então assim, mas e quem pensa isso é quem está em São Paulo, que faz divisa com o Paraná, quer dizer, é uma questão, né, muito... Da mesma forma que as pessoas acham às vezes que o Norte e o Nordeste é a mesma coisa. Mas é aí esse fator brasileiro que a gente ignora muito a nossa história. O Brasil é riquíssimo. E a gente tem às vezes uma idolatria por coisas que são de fora do Brasil. Seja de qualquer país. Da Ásia à América, passando pela Europa, qualquer país. O brasileiro tem uma cultura muito diversa. O mundo é diverso, Thiago. E uma diversidade real. A natureza é diversa. As árvores não são iguais. E aí a gente, às vezes, conflita com coisas que a gente quer igualar o que é inigualável. Porque é diverso. Filhos são diversos. O filho mais velho, se um casal teve 2 filhos, um nasceu 5 anos antes do outro. O outro viveu 5 anos antes com os pais. Então a gente tem que entender que realmente o mundo ele é diverso. E ele sempre será diverso. Agora a gente tem que saber encaixar as pessoas e ver como é que são. Como eram as sociedades antigamente? Todos antigamente eram guerreiros? Não. Em qualquer sociedade, para falar de forma bem ampla, você tinha os guerreiros, você tinha as pessoas, você tinha cozinheiros, você tinha pessoas que preparavam as armas. Em qualquer sociedade. Então, papéis bem definidos são necessários para que uma sociedade avance. E a gente precisa de leis para isso, Thiago. E mais do que as leis, nós precisamos de leis que sejam aplicadas. A efetividade da aplicação jurídica, ela é muito importante para a gente. E no Brasil, como a gente tem um excesso de leis, um excesso de processualística, isso acaba sendo um custo muito grande. A burocracia do Brasil, né, Rafael? Nós falamos como advogado aqui, né? Entendemos que a burocracia do Brasil, ela dá oportunidade para a advocacia, mas a gente tem que pensar de uma forma mais prática, mais resolutiva. Imagina se a gente não tivesse, Thiago, diminuísse um pouco essa burocracia. Mas nem o advogado, Rafael, aguenta mais a burocracia. Vamos falar a verdade. Não, burocracia em todos os sentidos. Judiciário, enfim, todas as e é um custo muito elevado. Que nós estamos pisando, sem dúvida, sem dúvida. Aí numa época em que você tem toda uma tecnologia à disposição que você pode trazer essa tecnologia para simplificar as coisas, já está simplificando muito. E hoje, Thiago, a gente, bem dizer, vive num reality show. Todo lugar que a gente vai tem uma câmera. Né? Essa grande discussão que teve há pouco tempo atrás e tem da LGPD, né? da Lei Geral de Proteção de Dados, e eu escrevi há muito tempo atrás um artigo rápido para um sitezinho lá em Paragominas, e eu estava falando, não há privacidade no mundo da internet. Se você se conectar, você não tem privacidade. Aí, por exemplo, isso é tão sério que eu já recebi de brinde há alguns anos atrás. Você vai em alguns eventos, eles te dão um brinde para você tapar a câmera do seu celular ou do seu notebook. No meu notebook eu tenho até hoje. Você abre e fecha assim a câmera. Tá, e como é que você tapa o microfone? Não tem. Então a gente quer discutir uma coisa, aí colocaram, não, então você tem que concordar que vai. Não, eles já iam te pegar teus dados. Mas você só está agora dando um aval. Então não tem essa privacidade hoje. É muito difícil você achar. Agora, até que ponto, volto na questão da relevância. Aí se a gente for entrar agora para falar de, por exemplo, inteligência artificial. Isso aí é um oceano ainda, né? É um oceano, bem colocado, é um oceano. Agora, pegando esse gancho para o agro,
Cara, eu tenho visto lá em Paragominas, tem 2 feiras, Thiago. Tem a Feira Agropecuária agora, que vai ser a edição de número, acho que é 58, não tenho certeza, mas é uma feira, porque a cidade vai fazer 60 anos no ano que vem. Quantos anos tem Paragominas, Rafael? Completa 60 anos em janeiro, 23 de janeiro de 2025. Uma cidade nova ainda, né? E tem agora uma feira, eu vou dizer que se assemelha à feira de Cascavel, AgroShow, será que a Copavel não faz lá, a cooperativa faz uma feira lá. Sim, mas eu não vou lembrar, não sei se é AgroShow. Show Agro, não. Show Agro, uma coisa assim. Mas não, sim, Show Agro é de Paragominas, ou AgroShow. Acho Enfim, que é AgroShow, alguma coisa Paragominas, assim. a Coopernorte, a cooperativa lá, né? São muitas pessoas do sul, tem paranaenses, gaúchos que fazem parte, capixabas, paraenses, maranhenses, enfim. Eles têm uma feira já muito legal, que é em maio, né? E engraçado você ver que antes era um stand de drone agrícola, hoje você tem 2, 3. Então, a tecnologia que está no campo, a precisão, né? Hoje, na nossa parte jurídica, você está num just in time para ver se teve quebra de safra ou não teve, momento que você notifica ou Sim, não. A questão Então, da produção da prova mudou muito. Exato. Essa integração de tecnologia com o jurídico para o agro é fundamental. Hoje tem acompanhamento, né? Você acompanha por drone em tempo real, para você ver se está cumprindo ou não Se tem um desvio de saca, tem. Então hoje tem muita coisa que... e vai mudando o direito, né, Thiago? Sim, vai muito, né? Na verdade, tal prova ela é aceita, mas nem existia na previsão. Então, eu vejo que isso não está se discutindo muito mais. Hoje, eu acho que é muito mais a questão mesmo de você utilizar, que eu acho ainda que nós podemos utilizar muito mais provas diferentes que nós estamos produzindo e não utilizamos. Digamos que o judiciário ele corre atrás sempre, né? Sim, Então, verdade. O direito ele corre atrás da sociedade, ele corre atrás com uma certa distância. Sim. Se você parar para pensar, se não é pandemia em todos os sentidos, né? Mas hoje nós temos uma facilidade muito grande de você poder despachar com o juiz, você fazer uma sustentação, né, por vídeo, e você democratizou de certa forma um pouco o direito. O escritório, aqui falando até essa questão que tinha Brasília, precisava ir para Brasília e tudo mais, e isso hoje democratizou para você tirar cópia de autos. Não, isso tinha aí escritórios sem falar essa parte geral que nós tínhamos, que era só uma advocacia que se gerava aqui em relação a diligência, né? Mas, Thiago, é uma boa reflexão, porque a gente reflete isso tanto no direito quanto nos negócios, e como aqui é direito e negócio. Você imagina, a figura do corretor, seja ele de imóveis, seja ele um corretor de negócios, seja aquela pessoa que vai apresentar o noivo e a noiva para fazer o shake hand e fazer um negócio, seja ele envolvendo imóvel, não envolvendo imóvel, envolvendo safra, uma tecnologia. Eu vou criar um marketplace para que as pessoas se encontrem lá. Não funciona. Nós ainda precisamos conhecer a pessoa. Sim. Saber com quem eu estou negociando. Em coisas pequenas, em micro contratos, funciona. Mas para negócios relevantes, para o agro... Nós sabemos disso, né, Rafael? Você tem na ponta um grande player, que tem outro grande player que pode se comunicar e através de nós dois que a gente vai fazer um negócio. Exatamente. Você ainda precisa... Porque os dois... mas ele pode na internet ir lá e mandar uma... Não funciona. Não funciona, tem que ter alguém que impulsione isso. Tem alguém que construa o interesse em fazer um negócio para aquele local. E é isso aí, eu vejo que a tecnologia ela é complementar. Mas as relações, elas são humanas, elas são relações que precisam ter um encontro presencial. É óbvio que o virtual melhorou. Né? A fidúcia existe, né? A confiança ainda. Saber quem é a pessoa, quem é que ela está aqui, qual o lastro fiduciário dela, né? Quem é essa pessoa? Sim. Puxando para a advocacia, esse ponto é interessante, né, Rafael? Se você analisar, a advocacia é pura fidúcia, né? Você pode ter todo o conhecimento jurídico, você vai ser procurado por pessoas que confiam em você. Né? Esse eu até penso que os advogados mais novos ou que estão no mercado ainda não entendem muito essa questão aqui, ainda de entender quanto é importante o teu relacionamento, quanto é importante a confiança que você carrega, que você constrói, que também não é do dia para noite. É uma coisa o preço também, né, Thiago? Se a gente parar para pensar, porque, por exemplo, toda família hoje tem vários advogados. Sim. Antigamente o advogado ele era tão assim, ele era difícil de ter alguém. Como a medicina também já dizem alguns colegas médicos que já tem muito curso, mas enfim. Para ficar no direito, nós sabemos que o Brasil é o que mais tem cursos jurídicos. E nós temos o exame da ordem
Imagina se não tivesse o exame da ordem, porque quem forma em direito não é necessariamente advogado, vai ter que fazer o exame da OAB. Mas mesmo assim, Tiago, nessa fidúcia, tu imagina, eu tenho um filho advogado, eu vou passar essa causa para ele. Uma primeira causa pode dar certo, mas numa causa mais complexa não vai dar. E aí isso vai dar um problema, vai dar um revés. Então você sempre pode ter um serviço mais barato. Mas e um serviço especializado? E um serviço assertivo? Aí voltando para o início da nossa conversa. Mas se eu for fazer um negócio em Ponta Grossa, eu posso ir lá e fazer. Mas o tempo de eu fazer o negócio em Ponta Grossa, é melhor eu ter uma parceria contigo para fazer um negócio em Ponta Grossa. Porque eu vou economizar todo um tempo. E são 2 linhas, tempo e dinheiro. Não, existe uma questão, né? Tem até a questão mesmo local, né? Nós temos um cliente que você sempre tem um advogado local, e não é local só a cidade, regional, porque é um retrato, né, Rafael, de você entender todo o cenário que se passa por ali. Quando nós estamos falando aqui do Pará, eu tenho certeza que muitos que vão estar nos assistindo e nos ouvindo vão entender que não conhece quase nada, né? Então você ter alguém que realmente esteja nessa ponta faz muita diferença. E a advocacia acaba tendo isso, né? Hoje nós precisamos muitas parcerias, né? É o que está acontecendo, na verdade, né, Rafael? A advocacia cresceu muito nessa questão de parceria, de ter alguém que você conhece, alguém para você poder indicar ou fazer junto, para você poder pisar nessas questões regionais, essas questões que são muito mais peculiares. E aí, seja no negócio por trás, que é o que nós trabalhamos aqui, né? Direito e negócio, que nós falamos, principalmente em relação aos negócios, né? O agro do Paraná não é o agro de Santa Catarina, o agro do Paraná não é o de Mato Grosso do Sul, que estão aqui fazendo fronteira, fazendo divisas aqui. E o de Ponta Grossa, às vezes, muda significativamente para o de Cascavel. Exatamente. A região também, né? O oeste do leste, você vai pegar. Aí quando você dá um salto, por exemplo, do Paraná para Tocantins, do Paraná para Goiás, do Paraná para... Muda muito, né? Minas, né? Você falou em Espírito Santo, eu estive lá recentemente e subi para a região serrana, vi a questão do café, aquela região. E aí você fica fazendo comparativo, né? Como muda muita coisa, a questão de logística, distância, um estado pequeno. Mas um estado que tem uma infraestrutura portuária gigante. Exato, e é próximo, né? Você está produzindo aqui o interior deles pro escoamento deles do porto, não é muito nada, próximo. Não é nada, né? É muito interessante essas questões. Mas bacana, Rafael. Rafael, vou fazer uma mensagem aqui para a gente pensar que nós estamos falando de tudo que nós tratamos aqui hoje. Se você fosse fazer uma fala aqui tanto para a pessoa do negócio quanto para o advogado, em relação que nós acabamos abrindo várias questões, mas em relação ao Pará e as oportunidades, como que você vê esse mercado, tanto para o investidor, tanto para as empresas que estão querendo subir para o norte, que talvez não tenha essa visão, e você trouxe aqui vários pontos que agora eles podem falar, poxa, talvez aqui seja uma porta de entrada. E para o advogado também, Rafael, fazendo essa distinção. Olha, aí. Há alguns anos ou algumas décadas, o Pará já atrai pessoas de todo o Brasil, né? Como eu te falei, tem um grande amigo, o Evaldo Pinto, que é de Apucarana, e já está no Pará há uns 40 anos. Né? Mas ainda hoje o Pará tem um mundo de oportunidades. E um mundo de oportunidades assim, impulsionado pelo agro, impulsionado pelo ESG, impulsionado pelas tecnologias, e que seja na advocacia, seja no empreendedorismo ou no investimento, é um celeiro, é um local, é um norte para aquelas pessoas que querem empreender, que querem às vezes ampliar o seu negócio ou que querem sair de uma zona de conforto. Porque na verdade, Thiago, é uma decisão, você sair de uma zona de conforto, e eu já saí algumas vezes de algumas, requer uma decisão. Eu gosto de falar muito uma frase que é o seguinte: a primeira melhor decisão é a decisão, a segunda melhor é a decisão certa. Porque se você demorar às vezes, e na vida tudo é timing, tudo é timing. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, é como um mercado de ações sendo só um pequeno pincel no mercado de ações. Se eu tenho 1.000 ações de uma empresa que eu comprei a R$1.000 e elas estão valendo hoje 500, mas eu continuo tendo 1.000 ações, eu tenho 1.000 ações. Eu não realizei elas a 500, elas podem valer 5.000. Então é o timing do que eu quero e do que eu vou tomar uma decisão. Então uma decisão de mudança de vida, uma decisão de mudar de estado, você não está mudando de país. Mas você tem que mudar com um propósito. Propósito de quê? De crescimento? Propósito de construção? O que lhe motiva a mudar? Então eu acredito que as pessoas que tenham esse
incômodo interno de querer algo diferente. Ontem eu mesmo estava com um amigo que saiu daqui também na década de 70. Ele tem a idade de ser meu pai, mas é meu amigo, mora no Pará já desde 73 e saiu aqui do sudoeste do Paraná para lá, para o Pará, e nunca mais voltou. Então, o Pará está de portas abertas, Paragominas em especial, para aquelas pessoas que tenham esse interesse em empreender, esse interesse em crescer, esse interesse em construir um Brasil sustentável, um Brasil de produção e um Brasil de futuro. E talvez o primeiro passo é conhecer, né, Rafa? Conhecer. Quanto mais você conhece, você vai e pisa no lugar, você começa a entender como as coisas funcionam. Acho que isso é um ponto muito importante, né? Nós tivemos uma oportunidade, uma vez nós levamos o pessoal da Batavo à época aqui. A Frisia hoje. Frisia hoje, Frisia, na região dos Campos Gerais, com o doutor Busato. As pessoas têm que conhecer. Sem você conhecer também. Antigamente, essas pessoas que eu falei mais antigas foram só com passagem de ida. Não tinha opção de conhecer. Hoje você tem. Faz uma forcinha aí. Você conhece pela internet, depois vai conhecer pessoalmente. Porque mesmo a internet você tem que respirar, tem que sentir o cheiro, tem que ver o amanhecer e ver o pôr do sol para poder entender um local. Rafael, nossa conversa foi muito boa. Tenho certeza que vai ser muito valioso para aqueles que estão nos assistindo. Acho que nós tocamos aqui em assuntos que você trouxe para nós, tanto do agro, tanto dos negócios, muito sobre o norte do nosso país, que acaba sendo para o sul e sudeste talvez até um pouco desconhecido, como não deveria ser, mas acaba sendo. Então foi muito valioso, Rafael. Eu quero agradecer muito sua presença. E para quem não está nos assistindo, você está aqui no sul, né? Você veio do norte nos visitar, aqui aproveitamos esse momento. Então quero agradecer muito você, Rafael. E se você quiser deixar uma mensagem, Rafael, deixar alguma coisa que você acha que seja interessante sobre tudo que nós falamos. E também você falou do projeto social, o projeto Juquinha, né? Isso. Se você quiser também falar sobre isso, comentar alguma coisa, deixar suas redes sociais, enfim, acho que vale o momento. Obrigado, Thiago. Primeiro eu agradeço a oportunidade, foi um timing, né? Eu vim para um encontro de consumidores de energia elétrica aqui no Sul, em Curitiba, e conseguimos encaixar essa agenda. E eu quero deixar a mensagem que as pessoas realmente têm que ter propósito nas vidas, seja um propósito social, como eu tenho esse propósito social. Os que têm Instagram podem procurar depois, @Projeto Juquinha, né? É uma instituição sem fins lucrativos há 21 anos, já passaram aí umas 1.400 crianças conosco, e essas crianças, a gente usa uma metodologia lá chamada Desenvolvimento Potencial Humano, desenvolvemos o melhor delas e das famílias. E também para aquelas pessoas que têm um propósito profissional. Hoje todas as profissões estão em mudança, acabou aquela coisa tradicional, né? Só o pessoal era engenheiro, médico, advogado, né? Então hoje nós temos muitas oportunidades, desde pilotos de drone, enfim, youtubers, etc. Então nós temos uma mescla de profissões antigas com profissões novas, e o mundo é realmente das pessoas que estão se mexendo, né? Cobra que não anda não engole sapo. Se a gente não se mexer, a gente não vai conseguir alcançar nada. Obrigado, Thiago. E obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueça de seguir Direito e Negócios e nos acompanhar nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e dos próximos episódios, onde exploramos o mundo jurídico e suas conexões com os principais setores de negócio. Até a próxima!